Fala, Corujinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. O nosso vídeo de hoje é sobre português para o nível fundamental incompleto. Meu nome é Wilka Paiva e é um prazer enorme estar aqui com você. Se você gostar deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, participe do nosso grupo no Facebook e acompanhe a nossa página também no Facebook, clicando nos links disponíveis aqui na descrição do vídeo. A nossa primeira questão. A partir de uma leitura atenta do texto, é correto afirmar que o nhenhenhen que ocorreu entre portugueses e índios, alternativa A, facilitou a comunicação entre os dois grupos, B, gerou conflito na luta pelos novos territórios, C, impediu que a comunicação de fato ocorresse, ou D, contribuiu para o respeito entre culturas distintas. Texto 1. Nhenhenhen. Conversa interminável, monótona. Vem do tupi nhen, falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os nativos que aqui estavam já havia séculos não entenderam patavina da estranha falação daqueles lusitanos barbudos e emplumados que desceram de barcos tão enormes, tão esquisitos. Deu-se um diálogo de verdadeiro nhenhenhen dos dois lados. Ninguém se entendia, todos perplexos. Nos dias atuais, essa antiga expressão dos silvícolas ainda permanece vivíssima. Na palavra de certos demagogos e em arengas para plenários sonolentos, por exemplo. Então, esse nhenhenhen é aquela conversa, aquele blá, 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 o famoso blá, 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 todo mundo fala e ninguém entende nada. Então, isso realmente impediu que a comunicação ocorresse. Gabarito C. Questão 2. Ao final do texto, o autor fala em demagogos e arengas. Demagogos podem ser entendidos como pessoas ambiciosas que manipulam os outros para obter proveitos. E arengas são discursos feitos em público. Nesse sentido, ao usar essas duas palavras, o autor pretende atribuir ao termo nhenhen um sentido. Alternativa A, engraçado, B, sofisticado, C, exagerado ou D, negativo. O nhenhenhen, ele apresenta um sentido negativo, porque eles falam, falam e ninguém chega a lugar algum, ninguém entende nada. Então, assim, a comunicação tem vários problemas. E, no final das contas, eles não se entendem. Por isso, o gabarito é D. Questão 3. Considerando as regras para a separação silábica, indique a opção em que a palavra indicada foi dividida de modo errado. Alternativa A, quando está perfeita, separação correta. B, também correta, desceram. C, diálogo. E D, atuais. Atuais está correta, sim, terminada aqui em ditongo. A alternativa C é o nosso gabarito, porque o A ele deve ficar separado, numa sílaba sozinho. Então, o correto seria di, a, logo. Então, essa separação silábica aqui está incorreta. Questão 4. Ao afirmar que a expressão dos silvícolas, que são os índios, permanece vivíssima, o texto sugere que a gente já leu isso lá na primeira questão. Então, nos dias atuais, essa antiga expressão dos silvícolas ainda permanece vivíssima na palavra de certos demagogos e em arengas para plenários sonolentos. Então, essa expressão vivíssima, ela quer dizer que a expressão ela ainda é bastante empregada, ela é muito utilizada em arengas e pelos demagogos, aquelas pessoas que gostam muito de falar para ludibriar os outros. Questão 5. No poema, o autor confronta dois tipos de meninos que, no texto, são diferenciados em função do rendimento escolar, da condição financeira, de suas roupas ou da cor da pele. Texto, meninos.
Sentado à soleira da porta, menino triste, que nunca leu Júlio Verne. Menino que não joga bilboquê, menino das brotoejas e da tosse eterna. Contemplo o menino rico na varanda, rodando na bicicleta, o mar autônomo sem fim. É triste a luta das classes. Murilo Mendes. Aqui, claramente, temos uma diferença de condição financeira, né? O nosso gabarito é D. Aqui nos primeiros versos, o texto se refere a um menino de uma condição financeira bem abaixo do segundo, certo? É um menino pobre. E aqui, os últimos versos, menino rico. Então, a diferença aqui é exatamente a de condição financeira, gabarito B. Dentre as palavras destacadas abaixo, retiradas do poema, apenas uma não é substantivo. Assinale-a. Alternativa A, sentado à soleira da porta. B, menino que não joga bilboquê. C, contempla o menino rico na varanda. E D, rodando na bicicleta. Então, as palavras destacadas na alternativa A é sentado. Sentado é um adjetivo e não um substantivo, até porque sentado ele vai variar de acordo com gênero e número, certo? Pode ser sentada, sentados. Então, como existe essa variação e ele não aceita um determinante, um artigo ou um pronome assentado, uma assentada, isso não cabe isso, é um adjetivo e não um substantivo. O menino é substantivo, você pode falar o menino ou a menina. C, varanda, a varanda é um substantivo e bicicleta também. A bicicleta, uma bicicleta, também aceita um determinante, é um substantivo, nosso gabarito é alternativa A. A única que não apresenta é sentado. No verso, o mar autônomo sem fim, a expressão sublinhada foi empregada pelo autor para destacar a seguinte característica do mar, esse sem fim. Ele indica o quê? A cor, a limpeza, a temperatura ou a extensão. É exatamente a alternativa D. Indica a extensão do mar. É um mar autônomo sem fim. É infinito. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar. É isso aí. Insista, persista e não desista. Estarei aqui com você para te ajudar no que eu puder. Até o próximo vídeo. Fui!